Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias aí. Na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Primeiro, quero que você entenda que essa carta ela não foi escrita para ser uma carta teológica. Ela não foi uma carta escrita buscando responder uma necessidade teológica daquele tempo. Essa carta foi escrita porque o povo de Deus está vivendo um tempo muito difícil. A igreja de Jesus está vivendo um tempo muito difícil. E eu quero que, com isso em mente, você acompanhe essa leitura aí de 1 Pedro, tá bom? Nós vamos ler o capítulo 1, a partir do verso 1. Está lá no final. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos por todo o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para vós, que estáis guardados pelo poder de Deus através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo, na qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário, estejais sob opressão por causa das muitas tentações, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, em quem, embora não o vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais com gozo inenarrável e pleno de glória, recebendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Vamos orar, gente? Senhor, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos é revelada nessa noite. E nós queremos beber dessa revelação, nós queremos ouvir a Tua voz. E eu peço ao Senhor agora que o Senhor não fale a nós, Senhor, somente o que queremos, mas que o Senhor fale a nós aquilo que precisamos ouvir. Senhor, muda a nossa vida, chacoalha a nossa vida, muda a rota, Senhor, pela qual nós estamos andando, nos alinha o nosso coração com o Teu, a fim de que nós possamos viver e fazer a Tua vontade, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Bom, essa carta que você leu, de Pedro, ela é uma carta muito especial, porque Pedro está tentando consolar a igreja de Cristo nesse tempo. Essa carta foi escrita em Roma no ano de 67. E 3 anos antes, ou seja, em 64, aconteceu um evento lá que marcou a história, que foi um incêndio em Roma. E esse incêndio durou mais ou menos 3 dias e 3 noites, e normalmente se atribui a esse incêndio em Roma para o imperador da época, que se chama Nero. E para você entender um pouco, Nero era um cara que ele queria reconstruir a cidade, ele tinha esse desejo, esse ímpeto. E conta que enquanto a cidade estava pegando fogo, ele estava na torre de Mecenas olhando assim e falando assim: olha que lindas são essas chamas, e a cidade toda pegando fogo. E conta que as pessoas tentavam apagar o fogo, mas existiam pessoas mandadas justamente para isso, para bloquear que alguém
impedisse aquele fogo de se espalhar, ao tempo que existiam pessoas espalhando ainda mais o fogo em Roma. No fim, os monumentos daquela cidade, todos destruídos, a cidade destruída, as casas, na maioria feitas de madeira, de 2, 3 andares, todas destruídas, as pessoas tinham perdido tudo naquele lugar. E eu preciso que você entenda que, nesse momento, as pessoas começaram a dizer assim: olha, foi o Nero, foi o imperador. E isso começou a se propagar de uma forma tão grande que o imperador falou assim: eu acho que vai começar a ter uma crise aqui nesse império. Está se levantando um burburinho popular contra mim. E, para você entender, o Império Romano, ele era uma força, eles mandavam em tudo. E agora, por causa disso, eles estavam sendo ameaçados, o império estava sendo ameaçado. Então, ele teve uma ideia brilhante: eu vou começar a acusar os cristãos do que está acontecendo aqui. E é importante que você entenda que o Império Romano, ele não tinha uma briga com os cristãos, isso nunca aconteceu. Quem tinha uma briga, isso nunca aconteceu não, né? Até ali. Quem tinha uma briga com os cristãos eram os judeus, que não entendiam Cristo da mesma forma que os cristãos entendiam. E para o Império Romano, eles achavam que o cristianismo era uma seita do judaísmo, era isso que eles imaginavam. E quando esse episódio acontece ali, se desata uma perseguição aos cristãos. Nero começa a fazer umas coisas que são atrocidades, são coisas terríveis. Por exemplo, ele pega alguns cristãos e ele pendura nos seus jardins e taca fogo naqueles cristãos. E aqueles cristãos servem de tocha para iluminar o seu jardim. Por exemplo, ele pega cristãos e ele pegava a pele de animais e ele colocava sobre aqueles cristãos, e algumas vezes ele costurava aquela pele naqueles cristãos, para que ao soltar uma besta, uma fera, um cachorro selvagem, aquele bicho fosse lá e destroçasse os cristãos. Ou seja, ser cristão aqui não era fácil, né, gente? Aí você vai falar assim: ô pastor, mas tem lugar no mundo que é igualzinho essa. Não sei se você sabe disso, mas tem lugar no mundo que só por você ser cristão a sua casa é queimada. Tem lugar no mundo que só por você ser cristão as pessoas entram na sua casa e estupram as mulheres todas. Tem lugar no mundo que só por você ser cristão, só fazer isso aqui que a gente está fazendo, eles matam a família e você junto. Talvez no Brasil a gente não experimenta esse tipo de perseguição, mas a gente experimenta algum tipo de perseguição aqui, nada comparado. Mas você experimenta quando no seu trabalho, você é um homem lá que você é correto, você é decente, e você não faz o que todo mundo faz, você não sai para o mesmo lugar que eles saem. E aí quando você chega lá no seu trabalho, tem uma foto de uma mulher de biquíni lá na tua mesa, o pessoal zoando você. Assim: isso aí não pega ninguém não, ó. Ele é crente. Você começa a ficar constrangido ali. Eu contei mais cedo que eu comecei a fazer faculdade, e quando eu comecei a fazer a faculdade, na época, eu tinha programado uma viagem antes de começar a faculdade. E a minha viagem já estava marcada, passagem comprada, tudo. E quando eu olhei no calendário, caía no mesmo dia das provas. E eu conversei com alguns professores e falaram: olha, tenta fazer, é AV2, né, que chama, né? Eu acho que é isso, o AV3, alguma coisa dessa. E aí quando eu cheguei lá para fazer, como era o primeiro semestre, só tinha eu. Então eu cheguei, tinha eu e o professor. Acho que todo mundo passou, eram as matérias mais fáceis, né? Expliquei para ele. Eu fiquei conversando com ele 1 hora, eu fiz a prova, eu fiquei conversando com ele. Ele me elogiou, ele falou que eu era inteligente, ele falou um monte de coisa boa para mim. E aí no final ele me perguntou assim: por que você começou a fazer essa faculdade? Era psicologia. Antes de ser, eu não me formei, tá? Eu só fiz 2 períodos, porque na época eu morava em Niterói. Quando eu vim para cá eu tranquei a faculdade.
Ele falou: por que você começou a fazer a faculdade de psicologia? Eu disse para ele: porque eu sou pastor e eu gostaria de ter mais condição de atender as pessoas, né? Acredito que isso some, enfim. Quando eu falei isso para ele, irmão, o sol que existia ali, o tempo nublou, assim. A cara fechou, tudo fechou ali. E ele começou a me olhar e fez assim: E aquele cara que estava conversando comigo 1 hora, me elogiando, me chamando de inteligente, falou um monte de coisa. A partir daquele momento, a cara dele mudou para mim. Eu falei: glória a Deus que ele corrigiu minha prova antes de eu dizer que eu era crente. Glória a Deus. As perseguições, elas existem, é claro isso. E eram essas coisas terríveis que estavam acontecendo aqui quando essa carta de Pedro foi escrita. Pedro está dizendo assim para ele: gente, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sofrendo, mas não desistam de Deus. Não desista de acreditar nas promessas que Deus tem para vocês. E é por isso que eu vou pregar hoje essa mensagem: vença o dia da adversidade, porque ela chega para todo mundo. Eu vou pregar essa mensagem para você ter ciência que você não pode se desesperar por qualquer dia difícil que chega na sua vida, por qualquer adversidade que chega até você, porque Deus tem algo grande na sua vida. E eu quero separar aqui primeiro uma coisa muito clara. O texto que nós estamos lendo era de um povo que sofria porque servia a Deus. Porque às vezes você está sofrendo alguma coisa na sua vida que você que se enfiou nesse sofrimento está falando assim: Senhor, que perseguição que eu estou sofrendo. E não é nada, é você que se enfiou nesse problema. Uma vez eu estava numa situação que eu estava com uma pessoa que era crente e outra que não era crente. E elas começaram a discutir. E a pessoa que era crente ficou completamente desequilibrada e a outra calminha. E aí quando a pessoa foi embora, a pessoa que era crente virou para mim e disse: tá vendo, pastor, que prova que eu passo? Eu falei: minha irmã, você que está desequilibrado. A prova é você que está se enfiando. A pessoa estava conversando normalmente, você que... Aí não tem como, né, irmão? Se onde você mora, você arruma problema com teus vizinhos, você não vai querer dizer que estão te perseguindo porque você é crente. É porque você está desequilibrado. Você que está gerando problema. Então, isso é a primeira divisão que a gente precisa ter aqui, tá certo? Mas, no que concerne a adversidade que a gente passa, que são verdadeiras, né? Por que a gente não pode aceitar desesperança na vida de um cristão? Primeiro, porque Jesus tem muita misericórdia da sua vida. A Bíblia diz no versículo 3 assim, ó, leia aí comigo: bendito seja o Pai, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Deixa eu te falar, não só pode ser segundo a sua grande misericórdia, enfim. A minha pergunta é: por que ele não falou assim, segundo a sua misericórdia? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem misericórdia. Mas ele faz questão de dizer assim, ó, que tem muita misericórdia. Eu imagino que o apóstolo Pedro aqui, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, ó: meu irmão, Deus tem muita, mas tem muita misericórdia. Para quem que foi essa carta aqui endereçada, gente? Presta atenção. Eu não sei se você sabe disso, mas nesse tempo, os judeus dessa época, não todos, tá? Mas uma grande parte, acreditava que os gentios, quem são os gentios? Aqueles que não são judeus, ou seja, todos nós. Eles acreditavam que um gentio só existia para ser combustível de fogo no inferno. Eles achavam que uma pessoa que não era judeu, não eram todos, mas alguns daquela época, acreditavam que a gente era isso, combustível do fogo do inferno. E agora, gente que não era daquela comunidade
daquela comunidade judaica ali, porque teve uma diáspora. Muitos judeus fugiram para salvar a sua vida, começaram a empreender, foram para outros lugares. Agora, irmão, eles são perseguidos e o Senhor está dizendo assim, ó: vocês todos são eleitos pela presciência de Deus. O que é isso, pastor? Significa Deus vê tudo, Deus conhece você. Você foi escolhido pela presciência de Deus, ou seja, Deus sabe quem você é. Deus te elegeu, irmão. Deixa eu te falar, ser eleito pelo voto popular é bom demais. Você mora numa cidade com 10 habitantes, aí você faz lá sua campanha e vota em você, sua mãe, seu irmão, seu pai, seus sobrinhos, e aí você é eleito por unanimidade. Aí você fica todo feliz, você fala assim: meu Deus, eu fui eleito, isso aí é coisa boa. Agora, imagina, irmão, a Bíblia dizer que pela presciência de Deus, ou seja, Deus já sabia que você ia responder o chamado dele. Deus já sabia, Ele olhou para você e falou assim: eu vou colocar todas as circunstâncias favoráveis aqui para ele, porque ele vai responder ao meu chamado. Irmão, Deus tem muita misericórdia de todos nós. Deus é um Deus de nova chance, Deus é Deus de perdão, Deus é Deus de um amor tão grandioso. E eu quero dizer para você, o pior pecado da sua vida não arranca de você o plano que Deus tem para a sua vida. Não arranca. Deus pode dizer para você assim: ó, filho, eu não concordo com o que você está fazendo, não. E se você continuar aí, você só vai atrasar os planos que eu tenho para você. Mas até o fim eu vou acreditar que você vai viver o que eu tenho para você. Nós temos uma crença com base nas escrituras que diz que primeiro é assim, ó: Deus te ama. Em segundo, Deus tem um plano para você. E em terceiro, e esse plano é muito grande. Pastor, como é que você está dizendo isso para mim? Você não me conhece, eu sou uma mulher analfabeta, eu não estudei, eu não sei escrever, não sei ler. Irmão, mas às vezes uma mulher simples dessa começa a fazer um movimento de oração, começa a convidar, e ela começou a orar, agora convida outra vizinha para orar, outra, e de repente começa um movimento de oração ali tão grande, que no final das contas você descobre assim: não sabe ler nem escrever, mas sabe orar. Tem gente que não tem cultura, mas sabe falar com Deus, irmão. Ao passo que tem muita gente aqui que tem muita cultura, já viajou o mundo inteiro, mas não sabe dobrar o joelho no chão e falar com Deus. Deus é um Deus de misericórdia, irmão. Você já aprontou na sua vida? Você já falou mal da sua igreja? Já fez o que não devia? Dá para recomeçar com Jesus, porque Jesus tem muita misericórdia de você. Segunda coisa, por que eu não posso deixar a adversidade me jogar na angústia, na tristeza? É porque a corruptibilidade dos salvos não os seguirá para sempre. Como assim, pastor? Presta atenção. Você sabe que você é corruptível, né? Tem gente que vive angustiada porque erra toda hora, cai no mesmo erro o tempo todo, tenta vencer: não vou mentir, quando vê, mentiu de novo. Não vou falar palavrão, não vou falar, quando acontece um problema, cai de novo. Eu não vou assistir pornografia, e aí fica naquilo ali, daqui a pouco vê, caiu de novo. Você fala assim: não vou ser grosseiro com a minha mulher não, porque a Bíblia diz que eu tenho que amar a minha mulher. Aí você acorda, aí você vai lá preparar um pão assim na chapa, quando você vê o pão queimou, aí você já começa, aí tudo queima, né? Aí sua mulher fala uma coisa, você é grosseiro com ela, você fala assim: já estavam saindo para ir para a igreja, ninguém vai mais, vamos tirar a roupa, vamos ficar em casa mesmo, porque essa casa é um inferno, e aí joga tudo para o alto. A maioria de nós vive assim, irmão, com essa angústia, e depois o cara se arrepende e fala assim: não, vou ter que levar minha mulher para comer fora, para reconquistar ela. Aí você pega lá, o cara pega uma mesa, bota
no quintal e fala, vamos jantar fora. Assim não vai conquistar nada, né? E aí, a gente começa a ficar nessa luta de vencer a nossa corruptibilidade. E aí você diz assim, hoje eu caminhei em vitória, amanhã eu errei. Hoje eu estou forte, amanhã eu estou fraco. Hoje eu estou com Deus, amanhã eu estou com o mundo. E você começa a viver essa sequência, essa oscilação na sua fé. Mas olha o que diz aqui, irmão, no versículo 4, ó. Para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada nos céus para vós. Qual é a herança que Deus tem para você lá no céu? Uma herança, irmão, ó, incorruptível, imaculada e que não desvanece. A herança que Deus tem para você é uma herança sem dor, sem briga, sem bebedeira, sem xingamento, sem gritaria, sem droga, sem coisa debaixo do pano. O que Deus tem para você, irmão, é algo puro. Se você já entregou a sua vida para Jesus, Ele já te justificou. O que significa ser justificado? Significa, imagina que eu paro diante de um juiz e o juiz olha para minha cara e fala assim, Eduardo, hein? Que papelão você que fez um monte de coisa de errado. E aí ele começa a me culpar, e a minha conta só vai ficando pesada, porque eu estou cheio de culpa, ele vai me culpando. E aí quando ele acaba de me acusar de tudo, eu viro para ele e falo assim, ô seu juiz, você só esqueceu de uma coisa. O que eu esqueci? Você esqueceu que eu fui justificado por Jesus, eu fui perdoado. Aí, o juiz que é o condenador, que muitas vezes ocupa um papel na nossa vida, de um amigo, de um familiar, de um vizinho, que olha para você e diz assim, depois de tudo que você aprontou, você vai para a igreja? Depois de tudo que você fez, você vai para a igreja, agora você vai virar santo? Aí é como se esses juízes da nossa vida ligassem para Jesus e falassem, Jesus, olha aqui. Olha aqui o Eduardo aqui, Jesus, ó. Um monte de coisa de errado que ele fez. Você está sabendo disso, você está lembrado? Aí Jesus responde assim, rapaz, eu me esqueci. O que ele fez mesmo? Eu me esqueci. Porque Ele não se lembrará dos nossos pecados. Não sei, você tem certeza que eu não me lembro disso que aconteceu, não? A Bíblia diz que dos nossos pecados, quando nós confessamos, nos arrependemos, Ele não se lembrará mais. Um dia toda essa corruptibilidade, todo esse ser em nós que é corruptível, que é passível ao erro, um dia isso não existirá mais, irmão. Aqui a Bíblia diz que nós temos a santificação do Espírito. O que é isso, santificação do Espírito? Lutero disse assim, ó, pela minha própria razão ou pelas minhas próprias forças eu não posso crer em Jesus, nem ir a Ele. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que é o Espírito Santo que pega a sua mão e fala assim, vem aqui, ô Deus, ó, olha esse vacilão aqui, ó, errou de novo, hein? Olha ele aqui, ó, que ele vacilou de novo, mas não desiste dele não. Dá uma segunda chance para ele aqui, ele está arrependido, ele é sincero. Aí Deus, o Pai, olha para nós e fala assim, rapaz. Aí olha para Jesus e fala assim, Jesus, eu também amo muito ele, você pagou um preço por ele lá na cruz, né? Vamos dar uma chance para ele. Você está justificado. Pastor, então se eu estou justificado eu posso pecar o quanto eu quiser? Claro que não. Porque se você, irmão, está em Cristo, se você teve uma nova vida com Jesus, se Ele mudou o teu coração, agora o erro, o pecado, ele não é uma fonte de prazer, pelo contrário. Você pode errar porque você é corruptível, você é falho, você pode errar. Todos estamos passíveis a errar, mas quando a gente erra, a gente volta o nosso coração a Deus e fala, Senhor, eu não quero viver isso não, muda meu coração. Eu quero ser alguém diferente, eu quero ser alguém transformado.
E eu creio na Tua palavra, que a Tua palavra diz que eu sou justificado. Eu não estou satisfeito de viver uma vida assim, mas eu creio que hoje eu sou liberado da culpa. Eu posso sonhar tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu sou feito uma nova criatura, eu sou lavado no Teu sangue. Vocês estão quietos hoje? O que houve, gente? Vocês estão dando um glória a Deus assim? Então, o que houve? Vocês estão muito batista hoje, hein? Né, João? Esse povo, né? Não dá um glória a Deus. Deixa eu pregar sozinho aqui. Terceiro lugar, por que a adversidade não pode gerar na gente frustração, desespero, decepção? Por quê? Porque Deus prometeu nos guardar com o seu poder. Fala assim comigo: Deus prometeu me guardar. E não foi de qualquer jeito, foi com o seu poder. Olha o que diz aqui no versículo 5: que estáis vós guardados pelo poder de Deus, através da fé. Tem gente acusando, tem gente maltratando, tem gente apontando o dedo, não tem problema. Só tem um detalhe, que quando você recebe Jesus como seu Salvador e você entrega a sua vida para Ele, a Bíblia diz que você passa a ter a proteção do poder de Deus. Esse glória a Deus foi muito fraco, hein, gente? Preste atenção. Você precisa entender como o poder de Deus te protege. Como eu gosto do Salmo 91, que diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu poderia acrescentar esse texto. Estou brincando, tá, irmão? Não vou acrescentar nada não, só na minha mente. Eu poderia dizer assim, 100.000 vão cair do meu lado, 1 milhão à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Eu estou guardado pelo poder dele. É promessa do Senhor. Pastor, posso crer nisso? Pode, irmão. Pode crer nisso. Toma posse disso. Salmo 121 diz: nem o sol te molestará de dia, nem a lua de noite. Eu sou protegido. Salmo 139 diz: se eu for nas profundezas do mar, eu não me ausento do teu olhar. E se eu for no mais profundo dos céus, eu não posso me esconder da tua face. Para onde de ti eu fugirei? Quando eu leio isso aqui, irmão, eu penso assim, ainda que eu esteja passando a maior dificuldade da minha vida, ainda que eu esteja vivendo um momento terrível, de desesperança, de luta, de dor, não importa, eu me lembro disso, que não há um lugar que o meu Deus não me veja. Não há uma situação que o meu Senhor não está me vendo. Eu quero dizer para você, o Senhor está te vendo. Se você entregou a sua vida para Ele, se você caminha com Ele, se você é dele, irmão, Ele está olhando para você, Ele tem planos para você, Ele não desiste de você. Se você no meio da tua dificuldade assim, irmão, experimentar, levantar a cabeça assim rapidinho, olhar para Ele, você vai perceber que você vai encontrar uma resposta para o seu momento. Pastor, como é que eu olho para Jesus? Como é que eu faço isso? Oração e Bíblia. Vai conhecer a face de Deus. Pastor, que tem uma irmãzinha que ela é de oração. Aí quando eu vou lá, meu Deus, Deus revela tudo. Irmão, que bênção que tem essa irmãzinha. Mas o que você acha de você começar a fazer a mesma coisa que ela faz, que é buscar a face de Deus? É muito bom ouvir Deus falar pela boca dos outros, mas melhor ainda é ouvir Ele falar com você. Estava falando de manhã que a gente tem que parar de ser escriba. Sabe o que é o escriba? O escriba era o cara que recebia um papelzinho para ele copiar. O que alguém falava, ele copiava. Ele ia escrevendo, ele ia escrevendo. Ou seja, ele nunca tem uma experiência de primeira mão. Ele sempre está escrevendo a experiência do outro. Mas o profeta não. O profeta ouve de Deus e comunica. Ele escuta de Deus. Está na hora de você querer, de você desejar algo a mais com Deus. Sabe por quê? Porque
porque Ele quer se relacionar intimamente com você. Eu quero que você se lembre que ainda que tudo esteja desfavorável, ainda que tudo esteja esquisito ao seu redor, se você está com Cristo, você está protegido. O Salmo 34 diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Você está entendendo isso? Os anjos do Senhor ficam acampados ao seu redor. Porque preste atenção, quando uma viatura vem e faz uma ronda, a viatura da polícia passa, faz uma ronda. Aí se tiver um bandido olhando aquilo ali, fala assim: passou aqui, já foi. Aí eles vêm, fazem o que eles têm para fazer, assaltar, roubar tudo. Aí alguém liga para a polícia volta. Só que quando ela chega lá, já foi todo mundo embora. Mas o anjo do Senhor, irmão, acampa-se. Ele fica acampado ao seu redor. É tipo assim, ao seu redor estão os anjos do Senhor te protegendo. E aí, fica um demônio aqui, do lado de fora, tentando te pegar. Ele está te olhando, ele está tentando te pegar, mas os anjos estão acampados. E aí, o demônio está te olhando, e aí o anjo olha para a cara dele e fala assim: ô demônio, escuta aqui. Semana passada eu assisti o UFC, tu nem tenta, hein? Senão, vai dar ruim para você. Os demônios ficam olhando para você e falando: como é que a gente vai entrar ali? Os anjos estão acampados ao redor dele, ele não para de orar, ela não para de orar, ela não para. Eu estou tentando entrar, mas esse movimento de oração está impedindo, porque os anjos estão ao seu redor, irmão. Quando você começa a orar, os anjos do Senhor estão acampados sobre você, porque você teme ao Senhor. Ele te coloca as suas asas te cobrindo em todo o tempo. Você vive essa aliança com Deus? Em quarto lugar, por que eu não posso me deixar levar pelo desespero ou pela intranquilidade na hora da adversidade? Porque na vida de um cristão, todo contratempo é na realidade uma prova e não obra do acaso. Olha o que diz aqui no versículo 6, nisso, na qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário, estejais sob opressão por causa das muitas tentações, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que um ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. O texto está dizendo assim, calma, vocês estão sofrendo, tá tendo perseguição, está tendo luta, não se desespera, sabe por quê? Porque a prova, ela é importante, a provação é importante na nossa vida. Por que ela é importante? Porque é na provação que você prova para você mesmo que você está com Deus. O cara chega na igreja e ele arranja uma namorada bonitona na igreja. E ele acabou de comprar um carro zero. E o cara, ele tá cheio do dinheiro. E o cara, irmão, tem um peito desse tamanho que ele malha supino todo dia. Tudo tá certo na vida dele, tá tudo incrível. Aí um dia, a namorada dele dá um chute no traseiro dele. E o emprego dá um chute na outra banda. Aí, irmão, o cara fica doente. E aquele peitoral que ele tinha murcha tudo, que ele não pode malhar mais. E aí, ele começa, na mesma velocidade que murchou o músculo dele, murcha a fé também. Porque alguém vira para ele e fala assim: vamos lá numa cartomante para saber o que está acontecendo na tua vida. O cara fala: eu vou lá. Aí alguém diz para ele assim: agora, vamos fazer tal coisa na tua vida, para tua vida andar, que tua vida está toda amarrada. O cara: vamos lá. Aí alguém diz para ele assim: agora vamos num culto de libertação, que você está precisando é disso. Ele fala: eu vou lá também. Ou seja, ele diluiu a fé dele. Ele não sabe quem é o rei da vida dele, ele não sabe quem é o senhor da vida dele, ele não sabe quem manda na vida dele.
Às vezes a aprovação é o teste para dizer quem você é. Porque tem muita gente, irmão, que diz que está com Deus, mas é porque está tudo certinho na sua vida. Se o calo apertar, o primeiro diz assim: opa, vou pular fora. É na hora da adversidade que você prova isso, irmão. Se você está com Ele ou você não está. É na hora da adversidade que você dá o teste do teu coração. Porque tem gente que é isso, no meio da adversidade fica com um pé na igreja e um pé no mundo. Já não ora mais, não lê a Bíblia mais, não exalta o nome do Senhor mais. Pastor, como é que eu vou adorar o Senhor? Como é que eu vou exaltar o Senhor se eu estou passando um momento difícil na minha vida? Irmão, é por causa dessa vacilação nossa que a gente coloca em xeque a nossa fidelidade com Deus. A gente só é fiel a Deus quando está tudo certo, que a gente não experimenta algo a mais com Deus. É por causa dessa vacilação. Porque se você passar, irmão, pela adversidade dizendo assim: Deus, está doendo muito, está difícil, mas eu não vou sair do teu lado não. Eu vou ficar aqui até o Senhor mudar a minha sorte, até o Senhor mudar o que eu estou vivendo aqui. Deus honra um coração quebrantado. A aprovação, diz o texto, faz com que você aprimore a sua fé. Então venha dar honra, glória e exultação ao nome do Senhor Jesus Cristo. É tipo Jesus olhando assim, no mundo espiritual, olhando para você e falando assim: tá vendo? Você falando para um demônio assim, ó, aí, tá vendo? Você tentou acabar com ele, você achou que você tocasse na vida dele, se você fizesse alguma coisa ali, ele ia me largar, mas você está confundido, tá vendo? Ele está do meu lado, Ele está junto comigo, sabe por quê? Porque nós temos uma aliança. Ele não está comigo só pelo que eu dou a Ele, Ele está comigo porque nós temos uma aliança. É quando a sua fé, irmão, passa de fase, e você não anda com Deus só porque pelo que Ele pode te dar. Deus, e se o Senhor me curar? Muito bom, mas se não curar, você está com Ele também. Deus, está apertado aqui em casa com dinheiro. Se o Senhor me der muito dinheiro, você está com Ele. Mas se não tiver, você está com Ele também. E aí você chega numa fase, você está pronto a ouvir de Deus assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vinde para o gozo do meu Pai. Eu e você vamos ouvir isso da boca de Jesus, irmão. Eu imagino que no céu Ele vai olhar para a gente e vai falar: ô João, ô Maria, ô Antônio, ô Pedro, ô Pati, ô Tati, que eu também acredito que Ele conhece até os nossos apelidos, né? Ele vai falar assim: você foi fiel nas adversidades, por isso eu vou te abençoar eternamente. Porque a aprovação na vida de um cristão não é o fim da chegada. A aprovação na vida de um cristão não é um contratempo, mas é plano do Senhor. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Em último lugar, para a gente encerrar, por que eu não posso me entregar ao desespero, à angústia diante das adversidades? Porque se eu aceitei Jesus, a coisa mais importante já está garantida, que é a salvação. Pastor, entendi, se eu tenho Jesus, se eu aceitei Jesus, se eu partir desse mundo, eu estou garantido, eu tenho a salvação eterna. Mas eu, nessa terra, eu queria ter um apartamento legal, uma casa boa, um carro novinho, comer coisa gostosa, ter uma família bonita, ter um conforto. Nada disso é pecado, gente. Nada disso é pecado. Mas a boa notícia é que, ainda que você não venha a ter nada disso que você desejou na sua vida, isso quer dizer que nem o melhor sonho que você pode ter nessa terra se compara com um segundo na eternidade.
E se eu passar pela minha vida sem ter o carrão que eu sonhei? Não se compara com o que Deus reservou para você. E se eu passar por essa vida e não ter a casa que eu sonhei? Não se compara com o que Deus planejou para você. Não se compara. Tem gente que está vivendo há 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. 110, aí dificulta um pouco, né? E está vivendo essa vida, e são as dificuldades, estão acontecendo aqui, muitas lutas. Mas mais importante do que viver nessa vida é viver com a certeza de que o melhor de Deus está preparado para nós, é a salvação, é a vida eterna. Você não vai levar nada desse mundo, nada. Pastor, eu comprei uma camisa assim chique, de marca, é mesmo, legal. Pastor, eu comprei um carro bonitão, que legal. Botei uma churrasqueira lá em casa, mas você tem que ver que a picanha quase se pede para ir para lá, sozinha. Quase que ela vai pulando até ir para a churrasqueira. Pô, irmão, que bacana. Isso é muito bom. Mas tudo isso passa. O carro que você comprou zero agora, daqui a um ano ele já não vale mais a mesma coisa. A casa novinha que você faz, fica uns 3 anos sem lá, com a casa fechada, para você ver o que vai acontecer com ela. Mas a palavra de Deus diz no versículo 8: ao qual, não havendo visto a mais, em quem, embora não o vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais com gozo inenarrável e pleno de glória, recebendo o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. O fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Eu gosto de pensar que por mais que Deus nos abençoe, para a gente ter um monte de coisa bacana nessa vida, tudo isso é só entradinha, irmão. Tudo que você tiver de alegria, de bom nessa vida, é só a entradinha daquilo que Deus tem preparado para você. Isso nem se compara com o prato principal que Deus preparou para você. Falei mais cedo que ainda deve ter um chocolatinho com menta. Um chocolatinho não, é um cafezinho com chocolatinho com menta. Deus é muito bom, gente. Por que se desesperar? Por que perder a paz? Por que a gente vai deixar o cabelo cair? Não, o nosso Deus tem muita misericórdia. Ele diz que nos guarda com o seu poder. E Ele diz que a melhor parte nós já temos se entregamos a nossa vida a Jesus, que é a salvação eterna. Ou seja, a coisa mais importante do mundo, você já tem que garantir que a salvação, o que vir após isso é lucro. Tudo que você receber após você ser salvo por Jesus é lucro. Pastor, você está falando que eu não tenho que me desesperar. O que eu faço então com a adversidade que me atravessou? O que eu faço? No versículo 6, Pedro diz assim, ó, depois de falar sobre as provações, ele diz assim, ó: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele fala: nisto exultais. Sabe o que eu penso disso aqui, quando ele fala sobre isso, irmão? Eu imagino ele falando assim, ó: dá gargalhada da sua dor. Ri disso. Ri dessa dor que te atravessou. Dá gargalhada disso. Menospreza essa tragédia aí que te atravessou. Pastor, como assim? É você dizer para a dor e falar assim: dor, você está doendo bastante, hein? Mas você não é maior que a minha fé. É você olhar para o seu problema e falar assim: eita, que esse problema é grande, Golias deve ser desse tamanho, mas você não é maior que o meu Deus. É você olhar para um problema e falar assim: rapaz, isso aqui só se derruba com muito chute, muito soco, esse
gigante aqui, é muito grande, mas eu estou do lado do general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Exulte, se alegre, se motive, se redescubra fiel a Deus, se empolgue com Deus. Pega a sua luta que você está vivendo dificuldade e pega isso e transforma numa oportunidade de você viver algo a mais com Deus. Sabe por quê? Porque sem luta você nunca vai ter uma vitória para contar. Sem luta você não tem vitória para contar, não, irmão. É no meio, é quando você descobre que você é finito. É quando você descobre que a doença chega na tua porta e você descobre e fala assim: meu Deus, eu não sou eterno não vou viver para sempre não. É quando você descobre que você é finito, que você lembra que Deus é infinito. É na hora da luta que você olha e você fala assim: eu não posso mais. Aí você descobre que em Deus, quando você não pode mais, Deus tudo pode em você. É na hora da luta que você descobre que as pessoas não acreditam mais em você, mas Deus continua acreditando. É na hora da luta que você fica meio nervoso, meio desesperado, e você se lembra que o socorro vem do alto. Aí você tem que exultar e dizer assim: eu dou, é ruim que você vai roubar minha fé, hein? Você não está entendendo o que você se meteu, não? É ruim que você vai roubar minha fé. O que fazer então com as adversidades? Não ignore. Elas estão aí, não finja que elas não existem, mas eu tenho uma dica para você. Versículo 6, ó. Na qual vos alegrais grandemente, embora agora por um tempo, sendo necessário, estejais sob opressão, por causa das muitas tentações, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Na hora da tua luta, você tem que entender o para quê, não o porquê. Na hora da adversidade, você tem que falar assim: para quê? Às vezes, o que Deus vai te mostrar é que você não está bem. No meio da adversidade, você descobre que você não está bem regularizado nas tuas emoções. Você está com um pavio curto. E aí chega uma situação e você explode, você vira uma bomba. Talvez chegue uma situação para que você possa perceber que você não está bem organizado financeiramente. Quer ver uma coisa que você deve gastar dinheiro à beça? Já viu aqueles streaming que você paga todas essas coisas aí para ver filme, série? Às vezes você está pagando todos eles, quando você nem olha o teu cartão lá, quando você vê, você gasta mais de R$100 à toa nisso. Gastando dinheiro indo embora. Para quê? Para que aprovação? O que Deus quer me ensinar? O que Deus quer que eu pratique? O que Deus quer me revelar no meio da aprovação? Esse exercício pode ser uma grande experiência para a sua vida. Eu quero concluir essa mensagem perguntando aqui: quantos aqui ouviram essa mensagem de esperança, sabendo que Deus é um Deus de misericórdia, de muita misericórdia? Deus te ama, Ele tem um plano para você, e esse plano não é pequeno. Mas se você não se sente assim dentro dos planos de Deus, se você não se sente ainda aliançado com esse Deus, se você olha para a sua vida e fala assim: caramba, eu não estou vivendo tudo que Deus sonhou para a minha vida. Mas hoje o Espírito Santo falou no seu coração, dizendo assim: você precisa acertar a sua vida, você precisa andar comigo, você precisa estar mais íntimo de mim. Se Deus está falando isso no teu coração nesse momento, eu queria fazer uma oração com você, uma oração de entrega. Se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, eu queria que aí no seu lugar você fechasse seus olhos. E eu vou fazer uma oração com você. Eu queria que toda a igreja curvasse a cabeça, fechasse os olhos. Eu vou fazer uma oração com você agora.
E essa oração que eu vou fazer com você, eu gostaria que você repetisse comigo só no seu coração. Ninguém precisa te ouvir, é só você e Deus, tá? Só você e Ele, deixa Ele ouvir teu coração agora. E eu queria que você fizesse essa oração comigo sinceramente hoje. Esquece quem está do seu lado. Repete comigo só no seu coração. Dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida. Te entrego o meu coração e a minha história. Nessa noite eu te convido. Mora em mim. A partir de hoje eu reconheço que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu não tenho outro Deus além de Ti. O meu coração está em Tuas mãos. E por isso eu te entrego o controle da minha história, o controle da minha vida. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém.